Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, que tem como tema a Igreja do século 21. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles será o perfil da Igreja neotestamentária. Em segundo lugar, vamos falar sobre a Igreja do século 21. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre os desafios da Igreja do século 21. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. O perfil da Igreja neotestamentária. A Igreja neotestamentária se caracterizou pelas virtudes e desqualificações de um conjunto de igrejas locais, espalhadas pelo mundo da época, onde entre elas nós podemos citar Jerusalém, Samaria, Lídia, Jope, Cesareia, Antioquia da Síria, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, Éfeso, Troade, Roma, Creta, Colosso, Babilônia, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Igrejas na Galácia e as suas respectivas congregações. A Igreja de Jerusalém era a principal igreja que administrava as demais, no sentido doutrinário, sob o comando dos apóstolos e dos presbíteros, dos quais se destacavam Tiago, meio-irmão de Jesus, e os apóstolos Pedro e João. É o que nós podemos ler no livro de Atos, capítulo de número 15, versículos 1 a 11. Atos, capítulo 15, versículos 1 a 11, que diz: Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: Se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Enviados, pois, até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. E surgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que, por meu intermédio, ouvisse os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, conhecendo o Espírito Santo, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concederam, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que temais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Portanto, observe aqui que nós temos uma reunião dos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, considerado então o primeiro concílio da igreja, e neste concílio, os grandes líderes eram Pedro, o apóstolo Pedro, e o apóstolo João, e também Tiago, o meio-irmão de Jesus.
Esta igreja de Jerusalém se iniciou por ocasião do Pentecoste, onde os apóstolos e alguns discípulos de Jesus estavam no cenáculo em oração, conforme a ordenança do Senhor Jesus. E nesta ocasião, eles foram cheios do Espírito Santo e pregaram a todos os estrangeiros que estavam na cidade sobre as grandezas de Deus. Portanto, aqui se considera o evento do Pentecostes como o primeiro evento em que se institui a igreja do Senhor. Então, Atos capítulo 2, versículos 1 a 13, vai exatamente relatar este episódio, quando diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões na Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Portanto, neste episódio, o de Pentecostes, nós tivemos a descida do Espírito Santo. As 120 pessoas que se encontravam no cenáculo, foram todas cheias do Espírito Santo e passaram então a falar sobre as grandezas de Deus a todos os povos estrangeiros que estavam ali por ocasião daquela festa, dando-se então início aí de maneira espiritual e até mesmo institucional a igreja em Jerusalém. Vamos falar agora um pouco sobre as características da igreja neotestamentária. E como nós já mencionamos, a igreja estava instalada em várias cidades. E, portanto, esta igreja de Jerusalém será aquela em que nós vamos então mencionar as características mais predominantes. E esta igreja instalada em Jerusalém, ela experimentou um crescimento vertiginoso e em pouco tempo passou dos 120 membros de seu início no cenáculo para uma multidão espalhada na região. Então, se nós lermos em Atos capítulo 5, versículos 12 a 16, nós vamos então aqui ter um registro do aumento da igreja, de forma até mesmo exponencial. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 5, 12 a 16. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes em que ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém,
levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Atos capítulo 9, versículo 31, também faz uma menção direta sobre este crescimento da igreja. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Neste contexto, nós vamos então agora examinar, à luz da Bíblia, quais eram as características básicas ou essenciais da igreja de Jerusalém. E nós vamos aqui dividir de forma didática em 4 pontos: quanto à administração, quanto à doutrina, quanto à liturgia e quanto à assistência social. Iniciando então, falando sobre estas características essenciais quanto à administração, em primeiro lugar, esta igreja ela era presidida pelo Espírito Santo. E nós podemos ler em Atos capítulo 2, versículos 1 a 4, que diz novamente sobre esta direção do Espírito Santo. Ou seja, a igreja realmente ela era dirigida, presidida pelo Espírito Santo. Diz assim a palavra do Senhor: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou um sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Portanto, o Espírito Santo é que concedia o dom de falar às pessoas sobre as grandezas de Deus. Ainda como uma característica quanto à administração da igreja neotestamentária, ela era protegida pelos anjos do Senhor. Ou seja, sob as ordens do Senhor, os anjos trabalhavam para proteger a igreja. E nós temos um episódio aqui bastante conhecido, em Atos capítulo 7, capítulo 5, versículos 17 a 21, que diz assim: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Portanto, o anjo do Senhor liberta os apóstolos da prisão, portanto, ministrando a favor dos servos do Senhor. Em terceiro lugar, como característica da administração da igreja, ela era administrada pelos apóstolos, ou seja, todas as grandes decisões doutrinárias da igreja eram em comum e tinham a participação de seus integrantes. E quando nós vamos ler o livro de Atos, capítulo de número 15, versículos do 6 ao 21, nós podemos perceber claramente esta administração da igreja pelos apóstolos. Diz assim: então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvisse os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles dentre os gentios.
Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Confere com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e retificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas, conhecida desde séculos, pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Portanto, aqui uma decisão feita pelos apóstolos, pelos presbíteros e pelos discípulos ali. Portanto, a igreja era administrada, sim, institucionalmente pelos apóstolos. Como quarta característica quanto à administração da igreja neotestamentária, nós temos a condição de que ela não se corrompia. Ou seja, a igreja não abdicava de ser santa e pura, de acordo com o padrão dos valores morais e espirituais delineados pelo Espírito Santo. Atos capítulo 8, versículos 14 a 21, nós temos uma demonstração dessa condição da igreja não se corromper. Então, vamos fazer uma leitura, Atos 8, 14 a 25. Diz assim a palavra do Senhor: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que lhe recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de impor os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aqueles sobre quem eu puser as mãos recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgas adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Como última característica da igreja neotestamentária quanto à administração, ela tinha uma obediência irrestrita a Deus. É o que nós podemos ler em Atos capítulo 4, versículos 18 a 20, que diz assim: chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falasse, nem ensinasse em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a vós outros do que a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Em Atos capítulo 5, versículos 24 a 31, nós temos também uma menção sobre essa questão da obediência da igreja de forma irrestrita e incondicional a Deus. Diz assim: quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Neste interim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo, ensinando o povo.
Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasses nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Portanto, aqui está a irrestrita e incondicional obediência da igreja ao Senhor. Ou seja, quando Pedro e os demais apóstolos afirmam diante daquelas autoridades: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quanto à doutrina, nós temos como características importantes desta igreja que a salvação é só em Jesus. Ou seja, na igreja neotestamentária, a salvação do homem, ou eles acreditavam que a salvação do homem só é alcançada em Cristo Jesus, através do arrependimento dos pecados, pela fé e pela graça. É o que está em Atos capítulo 5, capítulo 4, versículo 5 ao 12, que diz: no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, o arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos, e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Quanto à doutrina, as características da igreja neotestamentária é de que esta igreja rejeitava o pecado, ou seja, a igreja não admitia a prática do pecado. E num desses episódios, nós temos aqui esta clara posição, em Atos capítulo 5, versículos 1 a 11, que diz assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim. Portanto, tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-no morta e, levando-a, sepultaram junto ao marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja
e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Portanto, aqui o pecado de Ananias e Safira não foram tolerados de forma nenhuma e foram então punidos. A igreja então rejeitava o pecado. Como terceira característica da igreja neotestamentária quanto à doutrina é que ela preservava a fé, ou seja, não abria mão da sua fé. Nesse sentido, era ortodoxa. E nós podemos ler no livro de Atos, capítulo 2, versículos 14 a 25, que diz assim: Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vinho dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha um grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou, por intermédio dele entre vós, como vós mesmos bem sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela, porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Portanto, aqui com intrepidez, nós lemos o discurso de Pedro, onde ele exatamente preserva, conserva, defende a fé no Evangelho de Cristo. Quanto à liturgia, as características da igreja neotestamentária perpassa pela atividade de que eles realizavam o batismo nas águas e também realizavam a Santa Ceia do Senhor Jesus. Em Atos capítulo 2, versículos 37 a 42, há uma menção direta sobre o batismo. Diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ainda quanto à liturgia, como característica da igreja neotestamentária, ela era uma igreja de oração e de leitura da palavra de Deus. É o que nós podemos ler em Atos capítulo 6, versículos 3 e 4, que diz assim: mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra.
Em quarto lugar, como característica da igreja neotestamentária quanto à liturgia, era uma igreja que realizava milagres, ou seja, pelo poder de Deus, realizava sinais, prodígios, curas, ressurreição de mortos e milagres. Em Atos capítulo 9, versículo 36 a 43, nós podemos ver aqui uma ressurreição de uma serva do Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Portanto, aí a ressurreição de Dorcas. Também, ainda quanto à liturgia, como característica da igreja neotestamentária, é que ela ensinava a palavra de Deus. Ou seja, era uma igreja voltada ao ensino da palavra de Deus. E num desses episódios, nós temos aqui um caso bastante interessante, no qual passamos a ler em Atos capítulo 8, versículos 26 a 40. Diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco alto, oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-se deste carro e acompanhe. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem das Escrituras que estavam lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque a terra da sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a um certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, quem pede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Portanto, o ensino da palavra de Deus. E por último, como características da igreja neotestamentária, nós vamos falar sobre quanto à assistência social. Ela era uma igreja comunitária e com unidade doutrinária e social. Não havia, na realidade, nesta igreja, havia solidariedade, compaixão, não havia miseráveis entre eles. É o que nós podemos ler em Atos, capítulo de número 2, versículos
42 a 47, que diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Ainda como característica da igreja neotestamentária com relação à assistência social, ela era uma igreja que se preocupava e cuidava dos doentes. Pela grande união e solidariedade, a igreja cuidava amorosamente dos enfermos e dos doentes. É o que diz a carta de Tiago, capítulo de número 4, capítulo de número 5, melhor dizendo, versículos 14 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre eles, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, se lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E, por fim, como característica da igreja neotestamentária, ela era uma igreja que demonstrava misericórdia com os seus perseguidores. Atos, capítulo 7, versículos 54 a 60, diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e relhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele e, lançando-os fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejava Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Portanto, aqui nós então, apesar de ser muito longo os textos que nós aqui lemos, mas faz-se necessário para que entendamos quais são as características da igreja neotestamentária. E recapitulando rapidamente, nós temos quanto à administração, nestas características da igreja, ela era presidida pelo Espírito Santo, protegida pelos anjos do Senhor, administrada pelos apóstolos, não se corrompia e tinha uma obediência irrestrita e incondicional a Deus. Quanto à doutrina, era uma igreja que pregava a salvação só em Jesus, que rejeitava o pecado e que preservava a fé. Quanto à sua liturgia, realizava o batismo nas águas, era uma igreja de oração, era uma igreja que evangelizava, uma igreja que realizava milagres e uma igreja que ensinava a palavra de Deus. E quanto à assistência social, era uma igreja comunitária e com unidade doutrinária e social, era uma igreja que se preocupava e cuidava dos doentes e era uma igreja que demonstrava misericórdia. Vamos então passar agora a estudar o item 2 da lição, a igreja do século 21. A igreja, ao longo de sua existência, especialmente em nosso tempo, tem se afastado das características essenciais da igreja neotestamentária, o que lhe impõe severos prejuízos
doutrinários e um significativo desvirtuamento dos propósitos primários da Igreja. Neste contexto, nós podemos anunciar as seguintes características predominantes da Igreja do século XXI, que pragmaticamente tem se afastado da Igreja genuína do primeiro século. E vamos iniciar falando quanto à administração nessas características predominantes na Igreja do século XXI. A primeira característica é que uma pessoa ou grupos de pessoas se apoderam da administração eclesiástica por longos anos, a partir de movimentos políticos internos, visando a preservação do poder de mando e de seus interesses pessoais, em detrimento dos interesses institucionais da comunidade de membros da Igreja, não permitindo que o Espírito Santo, então, presida a Igreja. E Ezequiel já chamava a atenção desta condição de que líderes se apoderam da instituição Igreja para satisfazer os seus próprios interesses pessoais. Ezequiel, capítulo 34, versículos 1 a 11, diz assim: Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscareis. Em segundo lugar, quanto à administração da Igreja do século XXI, a Igreja é administrada financeiramente segundo uma visão empresarial, onde o poder econômico suplanta qualquer visão espiritual e social. O dinheiro nas contas bancárias parece ser o senhor das ações da Igreja, ao invés de estar a serviço desta Igreja. Todo pensamento administrativo é dirigido pelo resultado monetário, visando lucros e dinheiro em caixa. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3, ele faz exatamente uma exortação com relação a esta questão da supremacia financeira, econômica na Igreja, em detrimento das ações espirituais. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3, diz assim: Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano, Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza,
farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Em terceiro lugar, quanto à administração, as divisões internas entre as lideranças proporcionam a fundação de novas igrejas, com nomes sugestivos que caracterizam esta fragmentação, dando espaço a autocratas que se veem como donos das igrejas e das ovelhas, promovendo uma diversificação de doutrinas segundo a sua própria interpretação bíblica, que desvirtuam a sã doutrina da Igreja do Senhor Jesus. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3, nós temos aqui um exemplo de uma igreja que experimentou esta divisão entre grupos. E por causa disso, Paulo chama a atenção para que não houvesse uma cisão desta igreja. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 1 a 9, diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como as espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Em quarto lugar, quanto à administração, dentro destas características da igreja do século XXI, há uma disputa entre igrejas pela religião de mercado, onde cada uma busca mostrar que é a melhor igreja, que atende plenamente às necessidades materiais dos fiéis. E isto também gera uma concorrência pela fidelização de crentes e, ao mesmo tempo, uma população flutuante de fiéis, de igreja para igreja, segundo a sua melhor acomodação e necessidade. Em Atos capítulo 3, versículos 14 a 22, há um exemplo deste tipo de igreja voltada para o lado material, para a religião de mercado. Diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 3, do versículo 14 ao 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem é frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dize, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quanto à liturgia, nós podemos colocar como características predominantes da igreja do século XXI, é que esta igreja do século XXI, ela não disponibiliza
tempo suficiente ou retira do púlpito a pregação da palavra de Deus, colocando em seu lugar eventos de entretenimentos ou de passatempo que em nada evolui no crescimento e na fé dos ouvintes. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus é que diz na carta aos Romanos, o capítulo de número 10, carta aos Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 17. 10, 17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Como segunda característica predominante da igreja do século XXI, esta igreja tem absorvido a política partidária no sagrado altar do Senhor para formatar uma ascensão ao domínio de poder das estruturas institucionais humanas, esquecendo-se do verdadeiro poder de Deus, imutável, infindável, poderoso e de resultados permanentes. Jesus disse que não devemos nos contaminar pelos fermentos dos políticos religiosos. É o que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, em seu capítulo de número 16, Mateus 16, versículos 5 ao 12. Mateus 16, versículos 5 ao 12. Diz assim: ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Vou repetir o versículo 6. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo, Jesus disse: por que discorrer entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, de 40 cestos tomastes? E de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhe dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus, que eram, além de ser, eram partidos religiosos, na verdade. Em terceiro e último lugar, quanto à liturgia, como característica predominante da igreja do século XXI, a igreja se inclina em sua liturgia a promover atividades mercadológicas, misturadas a rituais ditos espirituais, visando oferir lucros e capacidade monetária de pagamentos de suas despesas, e nesta obsessão, a ausência da busca do Espírito Santo se reflete automaticamente na ausência dos sinais, prodígios, maravilhas, curas e milagres no seio da igreja. Paulo nos advertiu que o Evangelho de Cristo é que é o verdadeiro poder de Deus para a salvação daquele que crê. E isso nós podemos ler na carta aos Romanos, no capítulo de número 1, versículos 16 a 17, que diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Apesar dessas mazelas impregnadas em muitas igrejas do século XXI, não podemos generalizar e nem deixar de mencionar
que em nosso tempo ainda existem igrejas que guardam a perfeita sintonia com as características da igreja do primeiro século. Porém, são raras, o que não deixa de alegrar o nosso coração em saber que ainda existem homens chamados, vocacionados, consagrados e fiéis ao Senhor, e que guardam uma obediência incondicional aos preceitos bíblicos, ou seja, à vontade do Senhor. Apocalipse 3, capítulo 3, versículos 7 a 13. Nós temos aqui um exemplo de uma igreja fiel, leal ao Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículos 7 ao 13 diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fechará, aquele que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, ao qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que assim mesmo se declaram judeus e não são, mas mente. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, nós ainda temos remanescentes, homens vocacionados, chamados por Deus, consagrados ao Senhor, fiéis, ou seja, demonstram fidelidade, lealdade e estão alinhados, ou seja, sintonizados com a vontade de Deus, são obedientes, são submissos. Passemos agora a estudar o item número 3 da lição, que fala sobre os desafios da igreja do século XXI. Mas, inicialmente, vamos conversar sobre o perfil desejado da igreja do século XXI. A igreja em todos os tempos deve manter o modelo e perfil da igreja do primeiro século, pois este é o modelo em que a igreja atingiu, apesar de seus problemas, o objetivo de pregar o Evangelho de Cristo em todo o mundo, conhecido da época. E neste aspecto, a igreja de hoje, ela deve promover um avivamento espiritual contínuo, crendo que Deus age da mesma forma dos tempos apostólicos, e portanto a igreja deve agir com perseverança na palavra de Deus, na comunhão, no partir do pão, nas orações, no temor a Deus, nas ocorrências de sinais e maravilhas, na frequência aos cultos, no louvor a Deus, na alegria e singeleza de coração e na salvação de almas. E é o que diz em Abacuque, capítulo de número 3, versículo 2, que diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Quanto ao perfil desejado da igreja do século XXI, como segundo ponto, a igreja deve ser um agente transformador na sociedade, a partir da inconformação, se apresentando com responsabilidade para o bem-estar social e espiritual de uma sociedade, se utilizando exaustivamente do serviço e da ação social, da oração, da evangelização, da missão profética, sem se contaminar com os valores sociais
contrários à vontade de Deus. E na carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 a 2, diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A missão da Igreja do Senhor Jesus. E quando nós vamos falar destas atividades aqui, nós estamos falando o que a Igreja do século XXI deve fazer para cumprir com a grande comissão que o Senhor Jesus deu. Ou seja, o Senhor, na grande comissão, deu ordem à sua igreja para ir por todo o mundo e anunciar as boas novas. E a partir desta missão, a igreja deve agir segundo as seguintes atividades. Em primeiro lugar, a igreja deve evangelizar. A missão evangelística remete à igreja a ir ao encontro das pessoas. Fazer discípulos, tornando seguidores de Cristo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as as doutrinas bíblicas. Como ação da igreja para cumprir a sua missão, ela deve batizar nas águas os seus discípulos e realizar a Santa Ceia. Esta missão promove a comissão pública da pessoa de que Jesus Cristo é o Salvador e Senhor de sua vida, sendo então a porta visível de entrada da pessoa para agregar-se à igreja institucional e a integrá-la na igreja local. Em terceiro lugar, a igreja deve ter um bom discipulado e ensino da palavra de Deus. É a missão educadora da igreja, pois ser discípulo quer dizer ser aprendiz, seguidor de seu mestre, e muito da imaturidade espiritual dos membros de uma igreja é resultado direto da ignorância destes em relação ao aprendizado das doutrinas essenciais da igreja. Em quarto lugar, a igreja deve promover uma ação de adoração. A missão de adoração ao Senhor deve ser estimulada pela igreja, onde toda a membresia deve se render a Deus, chegando-se a Ele de modo reverente, submissa e agradecida, a fim de glorificá-lo. Em quinto lugar, a igreja deve proclamar a palavra de Deus. É a missão principal da igreja, a proclamação da palavra de Deus, para que todos se arrependam e sejam perdoados de seus pecados para a salvação em Jesus Cristo. Em sexto lugar, a igreja tem que ter a sua missão ética. Nesta missão, a igreja deve exortar a membresia a ter o caráter de Deus, santidade, justiça, amor, misericórdia e os atributos do Senhor, expressos através de seu comportamento social. Em sétimo lugar, a igreja tem uma missão social. É a missão em que a igreja deve buscar, de acordo com as suas possibilidades e limitações, a transformação das estruturas sociais, visando a implementação de uma justiça social equilibrada. Em oitavo lugar, a igreja deve ter aconselhamento cristão. É a missão auxiliadora da igreja, de modo a exortarmos mutuamente todos os dias, para não sermos endurecidos pelo pecado. Em nono lugar, a visitação. É a missão consoladora que socorre, encoraja e consola uma pessoa em suas necessidades espirituais e até mesmo materiais. Em décimo lugar, a igreja deve promover a comunhão dos santos. É a missão conciliadora e de união entre os crentes, visando uma unidade de fé. Em 11º lugar, a igreja deve preservar de forma ortodoxa a sua sã doutrina. Nesta missão, a igreja deve pautar o ensino doutrinário de forma inegociável, tendo como plataforma principal a Bíblia Sagrada. Em 12º lugar, a igreja deve promover o avivamento espiritual. Esta é a missão dinâmica da igreja, em toda a sua existência, como organismo eclesiástico. Concluindo a aula de hoje, todos os desafios que se apresentam,
a existência e a eficácia da Igreja do século XXI serão superadas pela simples adoção ortodoxa do modelo eclesiástico e espiritual da Igreja do primeiro século, registrado no livro de Atos dos Apóstolos, onde a suprema essência é o reconhecimento de Jesus Cristo como Salvador e Senhor, se submetendo somente a Ele, segundo uma irrestrita e incondicional obediência. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.